Oi pessoal, esse é o canal Até a Posse e hoje nós vamos aprender tudo sobre o livramento condicional. Mas antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Mas bora lá! Então vamos entender primeiro o que é o livramento condicional, qual é o conceito disso. Então, livramento condicional basicamente é a concessão de liberdade para uma pessoa que estava presa. Mas é qualquer tipo de pessoa? Em qualquer situação? Não. É uma concessão de liberdade que ela é especial porque ela é feita de forma antecipada, ou seja, não era para aquela pessoa estar livre naquele momento, era para ela continuar presa. Mas a lei permite que o livramento seja concedido caso esse detento cumpra alguns requisitos básicos estabelecidos na lei, que são basicamente duas ordens, requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Mas entendido o conceito, então, de livramento condicional, é importante a gente diferenciar ele de algo que é parecido, mas não é o livramento condicional, que é o regime de pena e a progressão do regime de pena. O livramento condicional, portanto, ele não é um regime de pena, beleza? Ok, então quanto aos requisitos objetivos, o que é necessário para a gente estar concedendo esse livramento, mas sobre um aspecto, sobre um âmbito objetivo. Em primeiro lugar, é importante salientar que só vai estar recebendo esse benefício do livramento condicional quem estava cumprindo uma pena privativa de liberdade. Mas qualquer pena privativa? Não, aquelas iguais ou superiores a 2 anos. Lembra de decorar que igual a 2 anos também pode ser submetido ao livramento condicional. Mas vamos adiante aqui. Em segundo lugar, temos o requisito da reparação do dano que a pessoa causou. Ou seja, ela só vai poder ser liberta se ela reparou a cagada que ela fez anteriormente, tá entendendo? Salvo se for impossível que ela faça reparação do dano, como por exemplo, se ela matou alguém, como que ela vai reparar esse tipo de dano? E por fim, ela deve ter cumprido parte da pena dela, ou seja, você não pode dar o livramento condicional para alguém que acabou de entrar no regime fechado, acabou de começar a cumprir uma pena privativa de liberdade. Mas é interessante a gente observar que vão ter algumas nuances quanto à porcentagem, a parcela da pena que ela deve ter cumprido para ser apta a esse benefício. Então, algumas situações se tornam mister observar aqui. A reincidência, se o crime é doloso, se não é, se o crime é hediondo, mas vamos ver isso adiante. Para facilitar a compreensão, vamos dividir a tela aqui em pessoas reincidentes e pessoas que não são reincidentes, ok? Em primeiro lugar, as pessoas reincidentes. Se ela é reincidente no chamado crime doloso, ou seja, que ela teve intenção de praticar e anteriormente ela também praticou um crime doloso, o que vai acontecer? Ela só vai poder pedir esse livramento condicional depois que ela cumprir metade da pena que foi imposta inicialmente. Em segundo lugar, a gente tem os crimes hediondos. O crime hediondo, você deve saber que ele é mais grave que um crime doloso comum. Então, o crime hediondo vai ter sim uma fração maior. Então, nos crimes hediondos ou equiparados, se a pessoa é reincidente nesse tipo de crime, o que vai acontecer é que a pessoa não vai poder ser beneficiada do livramento condicional. Afinal de contas, ela reincidiu na categoria de crimes que é considerada mais grave pelo ordenamento jurídico. Agora, aquelas pessoas que praticaram crime doloso, mas não são reincidentes em crime doloso. E, além disso, tem bons antecedentes. Nesses casos, a progressão de regime vai se operar quando ele estiver cumprido mais de 1/3 da pena. E por fim, nós temos a pessoa que cometeu um crime hediondo, mas ela não tinha antecedente, ela não era reincidente. Nesse caso, ela vai ter que ter cumprido mais de 2/3 da pena. Mas vamos dar nome aos bois. Então, essa é de 1/3, ou seja, doloso, mas não reincidente, chama de livramento condicional simples. Agora, quando ela é reincidente e praticou crime doloso, é chamado de livramento condicional qualificado. E por fim, nós temos a pessoa que praticou um crime hediondo. Nesse caso, o livramento condicional é chamado de específico. Então, temos o simples, o qualificado pela reincidência, e o hediondo, que é específico. Beleza, agora quanto aos requisitos subjetivos, ou seja, aqueles que atinam diretamente para a pessoa do condenado, coisas que ele deve especificamente cumprir para obter esse benefício. Em primeiro lugar, nós temos aquele mais famoso, que está na boca do povo, todo mundo sabe, que é o quê? O bom comportamento. Mas quem é que vai atestar esse bom comportamento do preso? Quem é o chefe do preso, entre aspas, né? Quem que é o chefe dele? É o diretor da penitenciária. Então,
esse diretor atesta que ele tem observado o fulano X e que esse fulano X ele tem demonstrado um bom comportamento ali na penitenciária, que é digno desse bom comportamento de ele ser reestabelecido para o seio social, para gozar de sua liberdade. Afinal de contas, para que serve a pena? Para ressocializar o preso. Então, se ele tiver bom comportamento, indica que ele vai se adaptar bem à sociedade. Outra coisa que indica que ele vai se adaptar bem é se ele tiver um bom desempenho no trabalho que ele está executando ali enquanto preso. Então, se ele executa bem o trabalho que ele tem ali, é um forte indício que ele vai ser um bom trabalhador do lado de fora também. Em terceiro lugar, vai ser analisado se esse preso, quando for solto, ele vai ter condição de se sustentar, de se manter na sociedade. E como que vai ser observado isso? Se ele tem condição de trabalhar, se ele está apto a desempenhar um trabalho lícito. Porque trabalho ilícito não pode. Ele consegue se manter se ele voltar para o tráfico. Então não pode soltar o cara. Porque ele tem que provar que ele tem condições de desempenhar uma atividade lícita. Provavelmente é uma atividade que ele já desempenhava ali na prisão. Beleza? E, por fim, nos casos em que ele foi condenado por um crime doloso com violência ou grave ameaça, como por exemplo o roubo, vai ter que ter um exame também pessoal dele atestando que ele está em condições de voltar para a sociedade, que as condições pessoais dele atestam que esse cara está de boa para voltar, que ele não vai simplesmente retornar e delinquir novamente. Tem umas situações triviais. Vamos supor que o cara foi condenado por mais de um crime, ou seja, tem mais de uma pena em jogo ali quando ele está no regime fechado, no regime semiaberto, etc. Qual que vai ser o parâmetro temporal, qual parcela da pena que ele vai ter que ter cumprido para ser apto a esse livramento condicional? Será que é de uma só? Será que é da outra, da mais grave? Será que tem que somar? Então, gente, o Código Penal estabelece que nesses casos, ele tem mais de uma infração privativa de liberdade, as penas vão ser somadas para o fim do livramento condicional. Agora, você já reparou que tem umas pessoas que ficam usando tornozeleira, outras são impedidas de sair da cidade, etc. Onde que é estabelecido tudo isso? Porque se você for dar uma lida no Código Penal, você não vai achar essas medidas impostas no livramento condicional. Quem que vai estabelecer essas condições às quais o condenado vai estar submetido? Nada mais, nada menos que o juiz vai estabelecer isso por meio da sentença. Então, na sentença, ele fixa as condições para o exercício desse livramento condicional. Mas aí virou férias, então. Agora o preso está na sociedade, ele pode fazer o que ele quiser. Absolutamente não. E por isso, o Código prevê hipóteses tão graves que são de revogação obrigatória, ou seja, aconteceu isso, volta para a cadeia na hora, beleza? Então, quais são essas hipóteses de revogação obrigatória? Na verdade é só uma, mas ela se aplica em dois casos. Então, a situação é basicamente o seguinte: o condenado, a pessoa que está usufruindo desse benefício de livramento condicional, ele comete um novo crime, ou já cometeu um novo crime, mas o que importa é o seguinte, que ele está sendo condenado a uma pena privativa de liberdade. Ou seja, está sendo imposta para ele uma nova pena privativa de liberdade por sentença irrecorrível, ou seja, aquela sentença que transitou em julgado. São basicamente dois casos. A primeira situação é até mais óbvia, né? No caso do cara cometer um crime enquanto ele está no benefício, ou seja, falou, você está apto para ir para a sociedade, fulano de tal, vá e seja feliz. Aí vai lá e ele comete um crime durante esse livramento condicional. Vai voltar para a cadeia. Agora imagine a seguinte situação. Já tinha um processo correndo contra o cara, mas ele, por outro crime, né? Mas ele foi para o livramento condicional e durante esse livramento foi dada a sentença transitada em julgado desse crime anterior. O grande problema é quando você soma essa nova sentença com a sentença anterior, ultrapassa aquele limite que permitiu o benefício em primeiro lugar. Então ele vai ter que voltar para a prisão. Beleza. E revogação facultativa, ou seja, aqueles casos em que o juiz vai poder escolher revoga ou não revoga. Então, basicamente, são duas situações previstas pelo Código Penal. Em primeiro lugar, o juiz pode estar revogando esse benefício se o condenado descumprir deliberadamente alguma das condições impostas pelo juiz quando dá a sentença que estabeleceu o livramento condicional. Então, por exemplo, vamos supor que o juiz estabeleceu: fulano de tal, você vai ter que usar a tornozeleira eletrônica. Aí um certo dia, os policiais são surpreendidos com alarme, ou se não, quando fazem uma blitz, pegam esse cara sem a tornozeleira eletrônica. O que vai acontecer? Simplesmente revogada facultativamente pelo juiz e esse cara vai retornar para a prisão.
Por que é facultativo? Que pode ser um acidente, às vezes o negócio soltou ali e o cara vai automaticamente ter que voltar para a prisão. Não, o juiz tem que decidir isso. Em segundo lugar, se ele for condenado por uma sentença irrecorrível que estabeleça uma nova penalidade para ele. Mas lembra no exemplo anterior de revogação obrigatória que a gente analisou que quando a sentença nova combina uma pena de privativa de liberdade, essa revogação é obrigatória? No caso da sentença estabelecer uma pena não privativa de liberdade, no caso de uma contravenção, por exemplo, essa revogação vai ser facultativa, vai partir do arbítrio do juiz, beleza? Agora, quanto aos efeitos dessa revogação, ou seja, as consequências naturais dessa revogação efetuada. Em primeiro lugar, é mister observar que, se for revogada, não vai poder ser concedido esse benefício novamente. Então perceba a gravidade da situação. Está em liberdade condicional? Não faz cagada, porque senão você não pode receber esse benefício novamente, beleza? Só que tem uma exceção. Você lembra quando a gente falou que às vezes o cara cometeu um crime antes dele ser preso pela primeira vez, aí o crime demorou a ser julgado, ou seja, apesar dele estar preso por uma sentença, tem outro processo em curso que está investigando a situação. Então, nesse caso de um crime anterior que ainda não foi julgado, quando ele vir a ser julgado, mesmo que somando essa nova sentença com a pena anteriormente imposta, der um limite que ele vai ter que voltar para a cadeia para cumprir lá, ele vai poder sim ser alvo de um novo benefício, simplesmente porque ele não fez nada para esse livramento ser revogado, foi uma situação anterior. Mas aí você me pergunta, e o tempo que ele ficou lá solto, vai contar na pena, vai detrair da pena? Não desconta da pena esse tempo que ele ficou solto, ok? Para finalizar, quanto à extinção desse livramento condicional. Quem que faz a extinção, para a gente começar a conversa aqui? É o juiz. Só que o juiz ele não vai poder fazer essa extinção se tiver um processo em curso julgando uma conduta que o cara praticou durante esse benefício do livramento condicional. Então, por exemplo, o fulano de tal é liberado pelo livramento condicional. Aí, durante a vigência desse livramento, ele comete um crime. Só que esse crime não chega a ser julgado ainda, entendeu? Ele não foi transitado em julgado. O juiz não pode acabar com o livramento enquanto esse crime não passar em julgado. Mesmo que tenha todos os indícios do mundo que o cara é inocente, que vai ser absolvido, não pode, tem que esperar o resultado desse processo para ele extinguir esse livramento condicional. Porque a extinção do livramento também vai impor a extinção da pena que tinha sido anteriormente imposta, beleza? Então tem que tomar o maior cuidado quando for fazer esse processo de extinção do livramento condicional. Mas, contudo, entretanto, todavia, se até o término do livramento condicional não tiver ele sido revogado pelo juiz, vai ter uma consequência lógica, que vai ser a extinção da pena que foi anteriormente imposta, que estava vinculada a esse livramento condicional, beleza? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal, deixa nos comentários também qual que é a próxima matéria que você quer que eu aborde aqui, mas enfim, muito obrigado pela atenção e até a próxima.